essa pausa aqui, irmão, porque às vezes nós pregamos demais. Não estou falando de mim, não. Estou dizendo que às vezes pregamos demais. Precisamos de tão menos para sentir a presença de Deus. De tudo que eu já ouvi aqui, tira a mensagem, esquece a mensagem. Eu já estava alegre na presença de Deus. Eu já estava contente com o que o Espírito Santo me falou, com os louvores que foram entoados. Depois que eu tinha ouvido, o véu do tempo foi rasgado. Apresente o teu louvor a Deus hoje. Apresente. Irmão Machado Leme, Deus conhece o teu coração. Nada acontece por acaso na vida do crente. E com Jó não era diferente. Deus estava trabalhando na vida de Jó de uma forma especial. Porque encontramos aqui no capítulo 1 até o capítulo 2, é Satanás tentando acabar com a felicidade de Jó. Tocou na sua riqueza, tocou nos seus filhos, tocou na sua saúde, só não conseguia tocar no seu coração. Porém, no capítulo 3, os amigos de Jó se juntam e começam agora a fazer um motim, de maneira que Jó se irrita, porque Jó não via pecado algum. O problema, irmãos, é que aqueles amigos coagiram Jó. Tem muita gente que entrou aqui nessa noite que foi coagido a pecar, que foi pressionado, não queria, mas foi pressionado. Eu quero me dizer uma coisa: Deus tem restauração para a tua vida hoje. Hoje, olha lá, cheia, pressionaram Jó. Tu é um pecador. E Jó tentava argumentar. Na argumentação de Jó, no capítulo 31, ele aborreceu a soberania de Deus. Porque ele pediu um juízo, ele pediu um árbitro, ele queria justificar-se. Ele disse: eu não mereço. No capítulo 38, Deus entra na conversa e puxa Jó. Cinge os teus lombos, saberás que é apenas vaso. E deixa eu lhe dizer uma coisa: lugar de vaso de Deus não é as prateleiras, porque não estamos à venda para São Paulo. Lugar de vaso de Deus ainda é a casa do oleiro. Porque estamos em formação. Você está na casa do oleiro, você está na casa do oleiro. Meu Deus, agora é Deus, porque você está na casa do oleiro. Levanta-te e desça. Aonde? Na casa do oleiro. Vamos dar uma aula aqui, nós juntos. Jeremias 10, Jeremias capítulo 18, no versículo número 3, descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Verso 4, olha a lição, guarda isso hoje no teu coração. Como o vaso que ele fazia terra se quebrou na mão do oleiro, tornou ele a fazer outro vaso conforme lhe pareceu bem os seus olhos fazer. O que estava acontecendo com Jó? Jó estava na casa do oleiro, sendo quebrado, sendo moído. Mas há uma frase verdadeira: se Deus está me apertando, é porque Ele sabe que vai sair algo bom de você. Ele sabe que vai sair coisa boa. Ele sabe que o nome dele vai ser glorificado. Ele sabe que você não vai desviar. Ele conhece o teu coração, sabe que você vai levantar a cabeça, levantar a bandeira da vitória e dizer: só o Senhor é Deus. No capítulo 38, Deus entra na conversa e puxa Jó. Cinge os teus lombos, saberás que é apenas vaso. E deixa eu lhe dizer uma coisa: lugar de vaso de Deus não é as prateleiras, porque não estamos à venda para São Paulo. Lugar de vaso de Deus ainda é a casa do oleiro. Porque estamos em formação. Você está na casa do oleiro, você está na casa do oleiro. Meu Deus, agora é Deus, porque você está na casa do oleiro.
eu estava na casa do oleiro, sendo quebrado, sendo moído. Mas é uma frase verdadeira: se Deus está me apertando, é porque Ele sabe que vai sair algo bom de você. Ele sabe que vai sair coisa boa. Ele sabe que o nome dele vai ser glorificado. Ele sabe que você não vai desviar. Ele conhece o teu coração, sabe que você vai levantar a cabeça, levantar a bandeira da vitória e dizer: só o Senhor é Deus. Deus está te moldando. Aceite o tratamento de Deus. Irmão, eu não estou suportando. Sabe o que é isso? É o seu orgulho. Então entenda, Ele está quebrando o teu orgulho. Simples assim. O Espírito Santo não te leva a lugares para ser provado sem que haja um propósito. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. O Espírito Santo levou, aleluia, Ezequiel ao vale. O Espírito Santo levou Davi e Elias em uma caverna. O Espírito Santo levou José a uma prisão. O Espírito Santo levou Daniel à cova do leão. O Espírito Santo levou Jonas dentro da ventre de uma baleia ou de um peixe. O Espírito Santo levou Jeremias agora à casa do oleiro. A visão mais rápida da passagem de baixo. Não estamos falando do pobre. Não estamos falando, aleluia, do reconhecimento. Estamos falando de promoção. Deus conhece o teu coração. Prepara ele agora. Começa a preparar ele. Começa a preparar ele porque você vai ouvir. Só que tem um detalhe. Parecia uma judiação terrível. Jesus sendo levado para o deserto, tendo que jejuar 40 vezes e 40 noites e ainda sendo tentado. Só que tem um detalhe. Deserto é lugar de vencer a carne. Parecia maldade. Ezequiel sendo levado ao vale de ossos secos. Mas o vale de ossos secos é lugar de experiências com Deus. Parecia maldade. Davi tendo que entrar na caverna, Elias tendo que se esconder. Mas caverna para crente é lugar de esconder os talentos. Jesus está escondendo. Meu Deus. Satanás, essa Bíblia é lançada na fornalha de fogo. Mas fornalha de fogo para crente nada mais é do que lugar de livramento de Deus. Passarela do perdão. E a prisão, irmão, lugar de oportunidades. E essa cama de nós terrível é lugar de proteção de Deus. Você vai dizer que